Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Falarmos um pouco sobre livro, né? O livro da vida, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu deixo aqui adiantar para vocês que este até então da série é meu livro preferido e o filme também. Às vezes que acontece, é um filme muito criativo, mas a reviravolta final realmente ela é espetacular mesmo. Entra numa categoria de reviravoltas envolvendo livros e filmes de cinema de, tipo assim, top 10, na minha opinião, sabe? Lembrando, se você gosta tipo, de conteúdo que aqui chega mais pessoas, curte, comente, compartilhe. Se você ainda não é um inscrito, acontece se inscrever também no canal. Lembrando que na descrição aqui do vídeo existe uma agenda ao qual você consegue ver o que cada dia da semana eu posto o quê, porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Mas se der uma olhadinha, você fica sabendo que eu posto na segunda, na terça, na quarta e assim por diante, tá bom? Vou falar sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Bem, o Harry, ele tá lá com os tios dele, mais uma vez, né, infelizmente. Então ele vai ter recebido a visita, eles vão receber a visita da tia Gilda, que é irmã do Walter. Tipo assim, que mais ou menos quem gosta mais dela é só ele e o Duda, né? Porque nem a tia Petunia gosta muito, porque por causa que a Gilda ama animais e a Petunia nem tanto, né? Mas só que o único mal que ela traz lá é o Stripador, que é o cachorrinho dela, o bulldog francês. E ela não gosta do Harry, começa a jogar coisas na cara dele, coisas que ela pensa sobre ele, sobre os pais dele. E assim ele fica irritado e faz aquela cena maravilhosa em que ele a infla como se fosse um balão e ela fica voando ali. Só que no livro, ao contrário do filme, ela só diz que ela tá voando ali pela casa, né? No filme ela fica voando pela cidade inteira. Aí revoltado com toda essa situação de humilhação que ele irritação, decide ir embora de casa e sabe lá Deus para onde, porque nem para casa do Weasley ele pensou de início. É quando ele se vê realmente sozinho, como ele está. E ele vê um cachorro observando, um cachorro de olhos vermelhos, alto. E assim que ele aponta o varinha na rua, um ônibus Notbus aparece, que é um ônibus de 3 andares azul. Que a regra é o seguinte: se você numa rua levanta a varinha, faz um sinal, que eu sei que você chama o táxi, mas com a varinha em mãos, esse notebook chega aí de imediato. Ele tem a velocidade extraordinária. E ele vai para bruxos perdidos que querem ir para algum lugar. E assim ele cai para o caldeirão furado. E dentro desse ônibus que reage em alta velocidade, ele descobre, vendo o jornal, o condutor do ônibus, que é o Lalau, está lendo o jornal e lá está estampado o Sirius Black, que é um fugitivo da prisão de Azkaban, que foi o primeiro que conseguiu fazer isso. Lembrando que Azkaban é a prisão dos bruxos, e que esse, segundo o que é noticiado, que o Sirius Black ele era o segundo no comando do grupo do Voldemort. O crime do Sirius Black, na verdade, é que há 12 anos atrás ele matou 13 pessoas. Um bruxo e 12 trouxas. Em público, e quando foram prender ele estava numa estúdia de risadas, sendo que perdeu a cabeça, né? E depois já existem mais camadas de termos em relação ao Sirius Black, em relação àquilo que noticiam sobre ele e acabamos sabendo durante a história, que o Harry não sabe ainda. E quem recepciona assim que ele sabe no Notbus é o Ministro da Magia, Cornelius Fudge, e ele o leva para o Caldeirão Furado, e ele junto com o Corfiette e o Caldeirão Furado, eles o indicam o quarto número 11 e ele dá conselho de que ele não fique no mundo dos humanos, mas pode até se perambular normalmente entre o beco diagonal, que é o mundo dos bruxos, né? E ele passa alguns dias ali antes de ir para Hogwarts, onde ele pouco a pouco ele compra seus livros, onde ele descobre que ele vai numa loja e compra os livros do Monstros dos Monstros, que foi indicado por sabe lá Deus quem, a princípio. Depois descobre-se que é o Hagrid, que é o novo professor de trato de criaturas mágicas. Aí no penúltimo dia, para poder ir para Hogwarts, é que ele se encontra com o família do Weasley, todo mundo tá lá. O Sr. Weasley tenta dar uns conselhos para ele, sem dizer muita coisa ainda também. Aí de lá eles partem para Hogwarts no Expresso, né? E desse livro, a Hermione ela tem um gato que ela compra, que é o Bichento, e que vive em conflito com o rato, lógico, do Rony, que é o Perebas, né? E, inclusive, ele fica dizendo outras vezes nessa história, o Perebas ele tem uma participação bem grande em que esse rato está há 12 anos na família. Até disseram bem assim, enquanto ele foi numa loja, isso é um tipo de spoiler que a gente recebe no livro, praticamente, quando ele foi na loja, junto com a Hermione e o Harry, enquanto eles estavam ali, por causa que a atenção
antes de viajar para Hogwarts, por causa que como era aniversário, como o presente de aniversário da Hermione, os pais dela deram para ela o dinheiro para comprar algum animal, e ela estava a princípio querendo comprar uma coruja para si. Quando estava decidindo ali se que compraria ou não, a própria dona da loja disse: os ratos saudáveis, os mais fortes, duram em torno de 4 anos, enquanto que o rato do Perebas está na família dos Weasley há 12 anos. Isso soa no mínimo estranho, que vai ter no final. Por que de tudo isso, né? Mas a Hermione não comprou coruja, ela comprou o gato, que é um gato que está ali solto pela loja, que já ali começa o ataque contra o Perebas. Assim eles partem em direção a Hogwarts, tem uma pessoa estranha ali sentada na cabine dele, o trem para e é quando nos é apresentado o Dementador, que está à procura do Sirius Black, que é o fugitivo, né? E assim o Harry desmaia, depois descobre-se que foi o professor quem o afugentou. Chegando lá, eles são levados que o Harry está no terceiro ano, do trem para Hogwarts das carroças que são guiadas por algo invisível, que não for nos livros futuros vamos descobrir que quem os guia somente pode ser que são os cavalos, um tipo de cavalo, sabe? Só pode ser visto para quem viu a morte. Mas só que nesse livro apenas é retratado que os coches, que são as carruagens, são guiados por algo invisível. Vocês vão para Hogwarts, aí lá tem todo um massacre chacota envolvendo Harry, de que por ele ter desmaiado, aí pelo menos quem faz muito bullying com ele é o Malfoy. Nesse livro a gente começa a ver mais essa parte de bullying, que é mais essa parte da adolescência, da perturbação mental de um aluno que se acha superior contra outro que ele acha inferior. Depois disso eles pegam, quando eles descobrem realmente, lá mesmo na cerimônia, de que o Hagrid ele é o novo professor de criaturas mágicas, eles vão para a primeira aula, e ali eles são tratados, conhecem o hipogrifo, né? Existem vários hipogríficos ali, de uma cores diferentes, e existe todo um ritual para poder você chegar perto do hipogrifo. E ali na questão, o Hagrid ele nos apresenta o cinza, que é o Bicurso. O Harry consegue subir nele. Depois o Malfoy, ele junto com seus dois amigos, né, que é o Vicente e o Gregório, eles estão com este mesmo hipogrifo que o Harry montou e voou. Aí ele, por não ter prestado atenção direito no que o Hagrid disse para ter cuidado e gentileza com o hipogrifo, eles tratam ele rudemente, assim, o hipogrifo machuca. Ele faz toda uma cena de que ele tá doendo e tudo mais, só para poder prejudicar o Hagrid. E é claro que ele, como um mimadinho que ele pega e diz pro pai dele e tudo mais, de quanto que de que foi machucado pelo hipogrifo, de que o Hagrid não serve para o papel. Mas ali eles vão para a aula de arte do Defesa das Trevas, que é quem leciona o Solupin, ali apresentado para eles o Bicho-Papão. Ao contrário do filme, no livro, o Harry não chega a fazer com que o Bicho-Papão se transforme no Dementador. Porque antes que isso aconteça, quando o Bicho-Papão vai em direção ao Harry, o Lupin intervém e quando se transforma numa lua, que a princípio para os alunos é apenas uma bola de cristal. Aí depois disso, os alunos vão para Hogsmeade, conhecer os pontos turísticos da vila, que é 100% bruxa, a única da Grã-Bretanha, que Harry não vai por causa que ele não conseguiu a autorização dos tios, que os tios assinariam se ele se comportasse bem com a visita da tia Gilda, né? Mas por ter simplesmente transformado dela num balão, logicamente isso não aconteceu. Depois de Hogsmeade, o quadro da mulher gorda ele é arranhado e descobre-se que quem fez isso foi o Sirius Black. Os Dementadores estão cercando toda Hogwarts para proteger, mas só que mesmo assim ele conseguiu invadir Hogwarts. E o que levanta o mistério de que assim como que ele conseguiu sair de Azkaban, é o mesmo mistério que estão pondo em dúvida de como é que ele conseguiu entrar em Hogwarts sem ser visto. A única coisa que eles conseguem pôr na cabeça é de que está recebendo ajuda para poder isso acontecer. Após o socorrido, o professor Lupin ele fica doente, aparentemente, e Sirius Black leciona uma aula de como se defender, uma aula de estudo dos lobisomens.
Aí depois dessa aula, Harry tem uma partida muito difícil de quadribol, ao qual ele é atacado por dementadores que não era para estarem ali. E assim ele cai, e a sua Nimbus 2000, que é a vassoura que ele ganhou de presente no primeiro ano da professora McGonagall, está totalmente destruída. E assim ele fica sem a sua principal arma de combate ao jogo, o que lhe possibilitou diversas vitórias, né? Aí depois deste ocorrido, tudo começa a ficar mais interessante ainda, que Harry ele tenta ir para Hogsmeade com sua capa de invisibilidade, sendo que mesmo sabendo que isso, só que os irmãos do Weasley o pegam, mas só que ao invés de o impedirem, entregarem, eles dão para ele o mapa do Maroto. Aí que tem aquela frase maravilhosa que eu juro solenemente que eu não vou fazer nada de bom. E que mostra onde cada pessoa tá pelo nome ali no ambiente. E eles deram para ele, pro Harry, para poder, aí assim ele poderia usar as passagens secretas, sabendo que cada pessoa está. E assim ele pega e vai para Hogsmeade e vê uma passagem secreta para poder fazer isso acontecer. E para fechar o mapa, a parte de mal feito, assim ninguém mais vai conseguir ler se não souber esse feitiço de entrada que é do eu juro solenemente não vou fazer nada de bom. E lá na Hogsmeade, quando ele tá com a capa, ele vê a professora McGonagall junto com o Mr. Magia, junto com a dona de um bar local que reclama dos usos excessivos dos dementadores em sua porta, de que ali é revelado os segredos a mais da situação do Harry e Sirius Black, de que Sirius Black, segundo a visão deles, foi Pedro Pettigrew, que é um dos melhores amigos deles, que entregou para Voldemort a localização dos pais de Harry Potter, porque assim que eles descobriram que Voldemort estava à procura deles, eles fugiram. E quem disse para Voldemort onde que eles estavam, teria sido Sirius Black. E vi que o Sirius Black era o padrinho de Harry Potter. Deixei ele muito abalado e aposto tudo isso daí. O plano de execução do Bicurso, que foi o que o Ministério da Magia decretou por causa do ataque do Bicurso contra o Malfoy, né? Apesar de que o Hagrid não foi sendo demitido, ele continuou no trabalho dele, só que ele regrediu de qualidade, o qual ele começou a colocar os alunos a fazer coisas banais. Mas em contrapartida, o Bicurso tinha que ser morto. Aí os meninos tentam ajudar de alguma forma, que não tem como. O rato do Rony, que até então estava perdido, foi dado pelo Hagrid. Que o Hagrid, né, de forma meio misteriosa, o achou. Na verdade, o rato estava querendo ser encontrado. Porque assim que o Sirius Black ele invadiu Hogwarts, quando ele arranhou o quadro da mulher gorda, porque todo mundo pensa ali, o Sirius Black ele quer estar atrás de Harry para matar o Harry, né? Nesse mesmo momento o rato desaparece. Aí depois da morte do Bicurso, o Rony tá com o rato nas mãos, o Perebas dele foge, e assim ele começa a ir atrás dele. Aí o Rony consegue pegar o rato, é quando aparece o cachorro, que é o Agouro, né? Lembrando que antes disso, duas coisas importantes. Nós temos a aula de adivinhação com a professora Trelawney, que ela acaba falando sobre o sinistro, que é um agouro de morte, a Hermione não está muito afim de assistir aquela aula, e ela começa a ter um aparecer e desaparecer várias vezes. Temos também, após o jogo de quadribol, em que o Harry ele tem esse ataque, o professor Lupin aceita o pedido dele de poder ser treinado para combater os dementadores, porque os dementadores eles estão com interesse especial em relação com o Harry, em relação às outras crianças. Assim ele ensina para ele o feitiço do patrono, onde ele tinha que fixar na memória uma lembrança muito boa para que o dementador se alimentasse dessa memória e não da felicidade da pessoa em questão. Então, após todo o fato de, como eu disse para vocês, do cachorro ter mordido a perna do Rony e puxado ele por um buraco por debaixo do sombreiro lutador. Aí são dificuldades, os dois o seguem e chegam até a casa dos gritos. E quando eles revelam de que lhes é revelado que o cachorro é o Sirius Black. E depois chega o Lupin, que aparentemente é um aliado dele, depois tem uma outra reviravolta de que eles não são aliados, eles não são os vilões, e sim quem é o vilão é o rato, que é o Pedro Pettigrew, que foi ele que
foi quem entregou os pais do Harry. E a Dishon cortou o próprio dedo para deixar como prova física de que era ele e que todo o resto do seu corpo tinha sido destruído por Sirius Black. O que foi que não aconteceu. Ele decidiu que ele usou a magia em si para viver como rato por todo este tempo. Aí, inclusive nessa confusão, chega o Severus Snape também sem saber de nada, apenas ainda com a cabeça baseado naquilo que todo mundo acha que sabe, de que o Sirius Black é um vilão e na mente não é. Mas só que ele não consegue atrapalhar nada porque o Harry ataca o Sirius e decide ouvir a versão do Sirius Black e do Lupin. Aí depois de tudo isso, eles saem dali, mas só que o professor Lupin é pego pela lua cheia e porque ele é um lobisomem. Mas é que muito esforço eles conseguem sair dali e o Sirius Black se machuca muito, então defender Harry do professor Lupin, que não sabe diferenciar entre amigos e inimigos. Aí o Harry vai de encontro com o Sirius Black na beira de um lago, quando começa a aparecer um monte de dementadores, e os dementadores vêm e começam a tentar sugar pouco a pouco a velocidade de um deles ali, quase à morte, até para poder até darem o beijo do dementador, né, que é o ataque final, é que ele tira a alma da pessoa, deixa o corpo vazio, sem sentimentos nenhum. Até que aparece uma luz, um patrono, em que Harry consegue espantar aquele mundo de dementadores, e Harry até então acha de que aquele foi o pai dele. Né? Depois de todo o salvamento, eles estão no hospital e aí chega o Dumbledore e dá conselhos para o Ron, para Hermione e para Harry. E que aí é revelado de que por causa que o Sirius Black foi preso e ia voltar para Azkaban. É quando ele dá uma direta, porque o Dumbledore é genial, né, de que a Hermione use sua carta na manga, que é o que ela tem feito para poder assistir várias aulas ao mesmo tempo, que é a passagem de tempo, né? Em que ela volta ao passado. Ele aconselha para ela 3 voltinhas, e assim ela volta no tempo, quando descobre que várias coisas, saídas que eles tiveram durante até a morte do Bicurso, até um patrono executado na beira do lago, tinha a ver com eles. E isso foi, nossa, estourou a cabeça, foi muito incrível. Então, quando os meninos estão na casa do Hagrid, antes do Bicurso ser morto, aparentemente morto, quem avisa para eles de que o Sr. Dumbledore com o Ministro da Magia, mas o executor foi a Hermione lançando pedras, e foi eles que salvaram o Bicurso. Aí depois disso daí, quem foi que o levou pro Lupin como lobo para poder sair dali? Foi Hermione. Depois deixou a corrida. Aí o lobisomem começou o Lupin a perseguir os dois, que foi que salvou eles? Foi o Bicurso. Aí sobre o fato do lado do lago, em que os dementadores estão segurando a vida do Harry com o Sirius Black, o Harry está esperando, dizendo a Hermione que o pai dele vai aparecer apesar de estar morto. E como não chega ninguém, ele vê que o Sirius Black vai morrer, e ele também, daquele presente, vai morrer também. Ele acaba criando coragem, e ele usa esse patrono poderosíssimo, que poderia ser, como até o Sr. Snape disse, que somente um bruxo muito poderoso poderia executar aquele tipo de patrono, ao qual poderia dissipar, espantar tantos dementadores assim. Tanto que, porque esse patrono normalmente você consegue espantar um dementador, não dezenas como tinham ali, né? Aí é quando isso tudo é revelado, de que o presente foi ajudado por eles mesmos do passado. Aí depois de terem salvo ali o Harry e o Sirius Black, eles pegam o hipogrifo, vão até a torre que Dumbledore os aconselhou aí, e é quando a Hermione faz aquela cena maravilhosa da bombarda, né? E que ela explode lá a porta do Sirius Black e consegue salvar ele, e assim ele vai embora com o Bicurso. Ambos condenados à morte foram salvos. E assim por fim eles conseguem chegar lá na hora.
Aí depois disso o Harry recebe uma vassoura, né? Que é a Firebolt. Nela tá a pena do Bicurso, que logicamente que deu pra ele pelo Sirius Black, e termina a cena maravilhosa dele explicando, dele voando, né? Em alta velocidade com essa vassoura que é rápida pra caramba, muito boa mesmo. Agora eu vou falar sobre o que eu achei sobre o livro, ele é incrível, incrível mesmo. Eu praticamente fiz uma resenha dando minha opinião sobre o que eu achei ele. É claro que ele é 5 estrelas favoritado, mas eu quero me focar nessa parte final do tempo. Isso realmente, quando vi pela primeira vez, eu achei incrível. E revendo, lendo novamente, vendo no filme, é muito inteligente essa parte da estrutura de como que ela usou essa passagem de tempo da Hermione com o Harry, em que coisas que aconteceram no presente que nós lemos se encaixaram perfeitamente com a viagem deles do passado, né? Porque é uma linha de tempo que tem presente, passado e futuro. No tempo do livro, eles são ajudados por uma versão do Harry e da Hermione do futuro, certo? E no tempo do livro presente, quando eles chegam até a parte em que eles têm todo o salvamento, sabe toda a verdade, que eles estão no hospital junto com o Rony machucado, o Harry e a Hermione do presente do livro, eles voltam ao passado para ajudar os Harry e Hermione do passado, né, e salvar vidas. E não só por isso, para poder dar lógica dos acontecimentos, para poder a linha do tempo acontecer naturalmente. Tipo assim, se um personagem sofre consequências dele mesmo sendo ajudado por uma versão dele do futuro, este personagem, e claro, e ambos têm meio para fazer viagens ao tempo. O personagem do presente, até um certo ponto, ele tem que voltar no passado para que ele seja o agente do futuro que vai ajudar o do passado. E assim, consequentemente, vira uma ação reversa de passado, em que sempre alguém do presente tem que voltar para o passado, e a pessoa do passado volta para o outro passado, e assim fica na que eu chamo de corrente, indo para trás. É um ciclo que sempre vai ter a mesma partida para ter o mesmo meio e o mesmo fim. E outra, além disso, que é o ponto principal aqui mais abordado ali, tem um outro ponto importantíssimo que eu só consegui ver recentemente, que eu não tinha tentado até então. Já que o Harry e Hermione do presente, que voltaram ao passado, fizeram tudo aquilo ali para ajudar porque eles foram ajudados, e da mesma forma acontece organicamente, o Harry e Hermione do presente, eles salvam o Sirius Black lá da torre e praticamente ficam como impossível de serem apontados como suspeitos. Por quê? Porque o Harry e Hermione salvou o Sirius Black da prisão, mas o Harry e Hermione estão no hospital. Assim, ele está machucado mais ao Rony, e o Harry também está machucado um pouco, porque ele está desacordado, né? E a Hermione está lá com eles. Então não tem como culpabilizar eles, porque eles estão onde todo mundo sabe que eles estão no lugar ali. Então não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aí que entra a segunda importância dessa viagem no tempo do Harry com a Hermione, em que eles podem salvar Sirius Black sem levantar suspeitas de que foram os agentes deste salvamento, porque quando o Harry e a Hermione no futuro passa por todo este tempo aí até chegar o momento X desses Harry e Hermione do passado, porque quando o Harry e a Hermione do passado eles vão continuar o ciclo que é de viajar para o passado deles, o Harry e a Hermione do futuro se encontram automaticamente no mesmo lugar para substituir este Harry e Hermione que foi do passado, na linha do tempo do passado. Entendeu? E o que acontece com a linha do tempo do Harry e da Hermione que voltou do futuro e voltou para o passado? Foram substituídos pelo Harry e Hermione que vieram no futuro à frente do deles. Entenderam, né? Espero que sim.
Bem, agora eu vou ler aqui as minhas anotações de livro, né? Ahn, Deixa eu ver. Eu anotei aqui o dog da tia Gilda, né? Se chama Estrepador. O do Notebook Andante, né? Que é o nome do ônibus azul de 3 andares. Se chama Lalau, é o condutor dele, motorista é o Ernesto Crane. E como eu falei, né? Há 12 anos atrás, Sirius Black teria matado 13 pessoas com um feitiço. Deixa eu ver aqui, curti muito quando Cornélio Fudge, que é o monstro da magia, né? Encontrou Harry, que foi assim que ele saiu do Notebook Andante. E teve um livro que é engraçado, quando o Harry foi comprar o livro dele o livro Monstro dos Monstros, tinha uma gaiola, tipo assim, cheia deles e que eles mordem, machucam. E o dono lá do livro, o dono da livraria, morria de raiva quando alguém ia lá atrás desse livro, né? Ele relatou que anos atrás eles tinham comprado o livro invisível da invisibilidade, em que o livro ele era invisível, então eles compraram um lote todo e perdeu. Uma coisa que eu não sabia que Hogwarts é o norte do Reino Unido, né? Hum... eu notei bem assim, eu não me lembro de ter vários hipogrifos no filme, realmente não tem. No livro são vários hipogrifos e no filme apenas um, né, que é o Bicus. Mas o Harry, quando vai ter a aula de trato de magias, de trato de animais mágicos, né? Com eles, ah, no livro são vários hipogrifos que tem ali. Entendeu? Essa professora Trilone é muito boa, muito engraçada ela. O sinistro é o Goro da Morte, né? Tem que mais anotar aqui. A lâmpada do Baroto, que é a frase icônica, que eu juro solenemente que eu não vou fazer nada de bom. E o nome dos criadores do mapa do Maroto é o Aluado, Rabicho, Almofadinha e Pontas, né? Que são, neste caso, seria o Pedro Pettigrew, o pai do Harry, que é o Thiago Potter, o Sirius Black e o Lupin. E aqui eu te gostei sobre quando começou a fazer mais sentido para o Lupin o que estava acontecendo, por causa que o Harry Potter vê no mapa do Maroto Pedro Pettigrew andando lá no mapa, né? Sendo que era para ele estar morto. É quando começa a levantar suspeitas. O professor Lupin Harry encontra o Snape no corredor, em seguida o Lupin, e assim o Lupin pega o mapa do Harry. Só que o Lupin ele sabe do que o mapa se trata. O Snape não. Isso é um livro incrível, maravilhoso, vale a pena de ler. Como eu disse até agora, é o livro que eu mais gosto, sabe? É muito inteligente. Esse livro mostra como a criatividade, a inteligência da J.K. Rowling é sobrenatural, é incrível. Então é isso, se vocês gostaram deste vídeo, se eu ajudei vocês a entenderem ele melhor, a ter um ponto de vista diferente, quer que este vídeo chegue a mais pessoas, curte, comente, compartilhe. Se você chegou até aqui no canal e ainda não é inscrito, considere se inscrever também, ativando o sininho das notificações. Lembrando que tem aqui outra resenha de outros livros, até do Harry Potter, para depois eu falo, Harry Potter, a Câmara Secreta. Então vale a pena dar uma olhadinha lá na playlist para ver quais livros fora do Harry Potter eu já falei que chame a atenção de vocês considerarem dar uma olhadinha lá, tá bom? É isso. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau.